A Receita Federal criou uma nova forma de fazermos o encaminhamento de débitos de forma administrativa. Depois de alguns anos sofrendo ações judiciais, mandados de segurança, para que realizassem o encaminhamento dos débitos vencidos da Receita para a PGFN, foi criado um sistema dentro do próprio ECAC que permite, então, a solicitação dessa migração. Durante todos esses anos, a Receita Federal sempre se manifestou dizendo, tanto nos processos administrativos quanto nos judiciais, que o contribuinte não possuía o direito de fazer esse requerimento. Ele tem essa interpretação baseada, então, nas informações que nós extraímos da portaria 447 e da portaria 6155, porque são portarias que determinam o procedimento de encaminhamento, mas em nenhum momento elas dão ao contribuinte de forma clara este direito de solicitar o encaminhamento. Então, a Receita sempre se manifestou nesse sentido, mas o volume de processos administrativos e de mandados de segurança de encaminhamentos foi tão grande que a Receita Federal precisou inovar no sentido de trazer a possibilidade de que façamos o requerimento do encaminhamento dos débitos vencidos dentro do próprio sistema. Hoje eu vou mostrar para vocês como esse requerimento pode ser feito, como deve ser feito, mas temos algumas considerações importantes que nós precisamos fazer. Nós estamos aqui dentro da tela inicial do ECAC e as considerações que eu preciso fazer sobre este pedido de encaminhamento é: a Receita Federal segue à risca as normas, as determinações das portarias para encaminhar. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando, num caput da legislação, e aí todas as legislações você encontra nas nossas aulas anteriores do módulo de encaminhamento, a gente tem dentro da legislação a seguinte informação no caput: o débito que se torne vencido, exigível, né, após 90 dias, deverá ser encaminhado para a inscrição em dívida ativa. Mas quando você lê os parágrafos, os detalhes desse artigo em si, você vê que ele tem alguns marcos temporais de início. Por exemplo, quando você rescinde um parcelamento, você precisa esperar 90 dias da rescisão, mesmo que esse débito tenha sido vencido muito anteriormente. Quando nós fazemos o encaminhamento pela via judicial, nós mencionamos apenas o caput, não mencionamos esses pontos e deixamos, então, que a própria Receita Federal se manifeste nesse sentido. Na grande maioria das vezes, ela não se manifesta, ela obedece o pedido liminar, mandando que seja feito o encaminhamento, ou, quando não tem um deferimento de liminar, ela mesma encaminha esses débitos. Por que isso é um ponto essencial? Um ponto importante, porque a minha interpretação desse requerimento, da forma como esse requerimento é feito dentro do ECAC, ele vai dar a gente o direito de encaminhar só aquilo que a própria Receita Federal já encaminharia normalmente. Qual que é a regra? Vencidos, exigíveis, passados determinado prazo, o próprio sistema da Receita Federal deve fazer o encaminhamento. A forma como esse requerimento é feito me diz que ela só vai encaminhar aquilo que já esteja 100% maduro, sem aquele jeitinho que a gente consegue dentro do judicial de encaminhar até aquilo que não está tão maduro assim. Claro, desde que estejam vencidos há mais de 90 dias, eles são passíveis de encaminhamento. Porém, o marco inicial que faz essa diferença. Então, quando ele é um débito que veio de um parcelamento rescindido, você precisa esperar 90 dias. Quando é um débito que não foi parcelado, mas que está ali exigível, você precisa esperar a primeira notificação de cobrança para que então comece a fluir os 90 dias. Essa notificação de cobrança, ela vem dentro da caixa postal. E ela não vem imediatamente após o débito se tornar vencido. Ela vem um tempo depois. A gente já viu situações em empresas que essa notificação chegou um ano depois, né? E aí sim começariam a fluir esses 90 dias. Então, o que eu tenho de interpretação desse requerimento, nós já fizemos alguns dentro do escritório e os resultados que nós tivemos deles endossam esse meu posicionamento, né? Essa minha intuição aqui procedimental.
porque eles vão encaminhar só aquilo que estejam dentro da regrinha deles. Então, está vencido há mais de 90 dias, mas não teve a notificação administrativa para pagamento, não vão encaminhar. Está vencida há mais de 90 dias, mas estava dentro de um parcelamento rescindido, que não está rescindido há mais de 90 dias, também não vão encaminhar. Então, esse requerimento administrativo, ele vai servir muito para aquelas situações onde o débito está, de fato, parado há muito tempo na empresa e não foi encaminhado, que é o cenário das empresas que estão inaptas, que estão sem atividade, e que o débito está ali acumulado na receita, que não tem histórico de negociação, não tem histórico de parcelamento e já tiveram as cobranças administrativas sendo realizadas. Mas vamos para o procedimento. O procedimento ele é feito da forma mais simples possível dentro do requerimento web. O requerimento web ele sempre existiu para que a gente fizesse protocolos padronizados para a Receita Federal, mas dentro do requerimento web não existia essa função de encaminhamento. Então vamos lá ver como é que a gente vai trabalhar aqui dentro da Receita Federal. Aqui em Legislações e Processos, você vai encontrar o requerimento web. O requerimento que for criado vai aparecer posteriormente aqui no e-processo, porque ele é um requerimento que vira um processo administrativo. Quando você entra dentro do requerimento web, você tem aqui a possibilidade de solicitar, acompanhar e ver aquilo que já foi entregue. Então, dentro de solicitação de serviços, você vai buscar a área de concentração que vai, então, permitir a negociação desses débitos, na verdade, o encaminhamento desses débitos para a dívida ativa. A opção que você vai escolher dentro do requerimento, dentro da área de concentração, é a opção de regularização de impostos. E aqui no serviço você vai pedir a consulta de possibilidade da inscrição em dívida ativa. Ou seja, você vai mandar para a Receita Federal uma solicitação de consulta para que eles verifiquem se esses débitos de fato podem ser encaminhados. Feito isso, você vai para a parte de preenchimento desse requerimento. E aqui a gente tem um fator importante sobre esse preenchimento, porque ele é muito manual e a depender da quantidade de débitos que essa empresa tenha, vai demorar bastante para que você faça o preenchimento total. Então, você vai fazer o preenchimento das informações aqui de quem está solicitando. A gente está usando aqui o sistema da Biblioteca Tributária. O preenchimento desse requerimento em si é a parte mais simples, mas você precisa anexar nele um documento que é extremamente manual, que é a relação dos débitos que você quer, de fato, encaminhar, né, que você quer consultar. E uma aluna minha me perguntou qual a necessidade de a gente fazer esse preenchimento manual se a situação fiscal atualizada da empresa mostra as mesmas informações. Considerando o relatório 2025 e 2026 da Receita Federal, de atos, procedimentos, fiscalizações e o que a Receita Federal pretende fazer para as empresas agora em 2026, a minha interpretação do preenchimento desse formulário é de fato para que eles tenham uma maior facilidade no cruzamento das informações. Porque se você manda um arquivo em PDF, a inteligência artificial da SERPRO, da Receita Federal, ela tem mais dificuldade para ler o arquivo em PDF. Mas se você faz o preenchimento de um formulário que vai encaminhar as informações para uma base de dados da Receita, a triagem dessas informações é mais rápida e tem um risco menor. Porque se o auditor precisar abrir um PDF, consultar inscrição por inscrição, ele pode deixar passar alguma coisa que a Receita não queria que encaminhasse. Então, quando você faz o preenchimento do formulário, do controle dessas informações, eles fazem um cruzamento automático. Então, o que é que você vai precisar fazer? Se for um débito que está relacionado a um processo, a DBCAD, você vai inscrevê-lo aqui. Inscrever cada um dos débitos, a inscrição manual de cada um. Se você tem débitos que são controlados por outras administrações, a própria Receita Federal, mas que não estão em processo, não estão em DBCAD, você vai colocar eles manualmente aqui. E aí você vai inscrever o número do CNPJ, o número do Cadastro Nacional de Obra, somente se tiver relação à obra, o código de receita, que é aquele númerozinho que vem antes da informação do imposto de renda, contribuição social, contribuição patronal previdenciária, segurado, aquele código, o período de apuração, a data de vencimento e o valor atualizado de multas e juros, para cada um dos débitos que estiverem vencidos há mais de 90 dias, que estejam dentro
da situação fiscal desse contribuinte. Feito isso, você vai gerar esse documento e ele vai ser anexado dentro do requerimento web. Aqui no requerimento web, a gente tem outras informações que endossam aquilo que a gente está falando sobre eles só encaminharem aquilo que de fato está maduro na visão deles, que é ali na estrita legalidade, no limite do que as portarias permitem. Tanto que você pode observar que aqui você tem que selecionar uma opção de débito. E aqui a gente tem débitos vencidos há mais de 90 dias, parcelamento rescindível há mais de 90 dias, saldo de compra e devedor há mais de 90 dias, que é de compensação ou restituição, saldo devedor de cotas do imposto de renda ou outras situações. E aí você pode trazer outros esclarecimentos aqui se a sua opção não estiver dentro do padrão. Então, a gente vai selecionar aqui para teste os débitos vencidos há mais de 90 dias, não vamos fazer a inclusão de outras informações e vamos, então, descrever o motivo de solicitar o encaminhamento. Se você tiver muitas justificativas para esse encaminhamento, você pode conectar, anexar um documento. Quais justificativas eu entendo que você pode mencionar aqui? Né? Quando você tem um débito superior a 1 milhão, você pode mencionar que está sendo realizada ali uma transação individual simplificada na PGFN e que os débitos vencidos na Receita Federal devem ser encaminhados para que façam parte de uma negociação global. Você pode mencionar o disposto na portaria 1457 da Receita Federal e da PGFN, que é uma portaria conjunta, que altera a portaria 6757 da PGFN, que determina que, após a formalização de uma negociação na PGFN, você precisa ter regularidade fiscal na Receita também, no máximo 90 dias da formalização do acordo. Então, para que você tenha ali a redução do risco de que haja, então, um problema na negociação da PGFN, você está solicitando encaminhamento para que esses débitos também sejam negociados. Ou simplesmente a informação de que a empresa precisa fazer opção pelo Simples Nacional e com pedágio de 10, 20%, ela não consegue fazer o pagamento, que os débitos estão vencidos e ela precisa, então, encaminhar. Tá? Se você tiver alguma decisão judicial que endosse, né, que autorize isso, você vai fazer aqui a seleção do sim e vai anexar essa decisão judicial. O que é que você vai anexar aqui? O relatório de situação fiscal, você tem que emitir o relatório no dia do pedido. Você vai anexar a relação de débitos a consultar, que é aquele formulário que você preencheu cada uma das inscrições muito manualmente. Se tiver decisão judicial ou peça, você vai anexar aqui. E se você, dentro aqui de outra situação, precisou colocar mais coisa e não comportou aqui dentro do texto, porque são apenas 255 caracteres, você pode anexar aqui. Por fim, você vai dar ciência das informações e vai enviar o seu requerimento. Depois disso, o requerimento vai aparecer lá dentro do seu e-processo e você vai poder consultar qual foi a decisão que a Receita Federal tomou com relação ao seu pedido. Espero que essa aula tenha ajudado você e venha para o nosso curso de gestão de passivo tributário. Assista todas as aulas e se torne um tributarista classe A.